Bem, tudo isso remete à tendência na política israelense que trouxe fanáticos teológicos para o gabinete. O sionismo religioso é representado por um mapa no Knesset, na parede do Knesset, e por alguns emblemas nos uniformes do exército israelense, que mostram uma grande Israel se estendendo do Nilo ao Eufrates, incluindo Síria, Líbano, Jordânia, partes do Iraque, partes do norte da Arábia Saudita e o Egito a leste do Nilo. E aqui, claro, isso é uma farsa religiosa porque... Bem, há várias coisas curiosas aqui. Uma delas é que os fundadores de Israel, os fundadores sionistas de Israel, não acreditavam em Deus. Eles eram ateus. E mesmo assim, basearam sua reivindicação no fato de que Deus teria dado a Israel o direito sobre essa terra. Em segundo lugar, é claro, se Deus realmente fez isso, ele deu, ou talvez ela, não sei, deu a terra para Abraão. E Abraão é o pai tanto dos árabes quanto dos israelitas. Então tudo isso é charlatanismo religioso e totalmente falso. Mas esse grupo está no comando. Ouça Bezalel Smotrich ou Ben Gvir e você ouvirá ambições de anexar praticamente tudo na periferia de Israel. Bem, é claro. E então, é claro, vimos um esforço israelense para exterminar os palestinos em Gaza. E agora, com a ajuda e cumplicidade, lamento dizer, do meu próprio país. Israel, você vem de Chicago pelo menos parte do tempo. E em Chicago há matadouros para onde o gado é conduzido, animais são levados para o abate. E as estações de alimentação que foram montadas em Gaza por uma fundação conjunta dos Estados Unidos e de Israel são projetadas exatamente da mesma forma. E o resultado é o mesmo. As pessoas são direcionadas para esses cercados e depois são mortas por atiradores de elite, artilharia ou o que for. E claro, elas não recebem comida suficiente para alimentar suas famílias. E agora nos dizem que crianças estão morrendo não apenas de fome, mas também de sede em Gaza. Então, tudo isso, essa guerra, aliás, é uma ótima cobertura para essas crueldades inacreditáveis. De qualquer forma, só quero dizer que as ambições de Israel são de fato segurança absoluta. E como eu disse, isso traz insegurança absoluta para todos ao alcance. Você está absolutamente certo ao dizer que os árabes não tomaram nenhuma ação concreta. You're quite right that the Arabs have taken no concrete action. Durante a visita do Sr. Trump a Riad e aos Emirados Árabes Unidos, qualquer discussão sobre a questão palestina ocorreu fora das câmeras, de forma privada, e todo o evento foi dedicado à celebração das possibilidades de reurbanização imobiliária na Riviera, o que eu chamo de Auschwitz no Mediterrâneo, que o Sr. Trump endossou. Isso não é novidade. Os governantes árabes sempre tiveram que equilibrar o amplo interesse popular, mais do que antipatia, ódio ao que os israelenses estão fazendo, uma oposição séria ao que eles estão fazendo e seus próprios interesses como governantes. E eles têm conseguido, em sua maioria, reprimir manifestações populares e manter o controle, apesar da oposição de seus povos às suas políticas. O Conselho de Cooperação do Golfo, apenas para responder à última parte da sua pergunta, quais são as reações ao sofrimento do Irã sob esse ataque? Eles variam muito. Quero dizer, acho que o único país árabe que realmente apoia o que Israel está fazendo e gosta disso é a Síria, onde al-Assad, o presidente, vê o Irã como o principal inimigo há muito tempo e aparentemente está satisfeito em ver o Irã, como você disse, sendo reduzido. Em outros lugares não é esse o caso. Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro e chefe executivo de fato da Arábia Saudita, acabou de ligar para o presidente Mudiarjot Tishman em Teherã e expressou não apenas sua condenação a Israel e ao que está fazendo, mas afirmou falar em nome de todo o mundo islâmico ao expressar solidariedade ao Irã. Então isso é interessante porque ultrapassa a divisão entre sunitas e xiitas. E devo dizer que dentro do próprio Irã estamos vendo uma mudança na política, afastando-se da ênfase na teoria do governo teocrático e caminhando para um nacionalismo mais convencional, no qual o exército desempenha um papel maior do que a Guarda Revolucionária Islâmica.
E longe de desunir os iranianos, o ataque ao Irã aparentemente os uniu. O nível de ódio a Israel nunca foi tão intenso quanto agora, e a decepção e o sentimento de traição pelos Estados Unidos nunca foram tão fortes. Portanto, estamos em uma situação em que vemos coisas estranhas acontecendo por causa da guerra de desinformação que mencionei anteriormente, a distorção das realidades, a alegação de que o Irã está encurralado, assim como supostamente a Rússia estava nos estágios iniciais da guerra Rússia-Ucrânia e que, portanto, está sob uma pressão tremenda para capitular. Therefore, it's under tremendous pressure to capitulate. We just saw a meeting in Geneva between the descendants. Acabamos de ver uma reunião em Genebra entre os descendentes dos cruzados, britânicos, franceses e alemães, e o Irã, na qual pressionaram o Irã a capitular e foram firmemente rejeitados por Al-Aqsi, o ministro das Relações Exteriores iraniano. E eu acho que a verdadeira questão é, por que os europeus foram conversar com o Irã? O Irã não começou a guerra, Israel começou. Israel deve acabar com a guerra. O Irã já disse que no momento em que Israel parar de atirar nele, de destruir pessoas, de assassinar pessoas e de cometer as agressões que cometeu, o Irã responderá encerrando seus ataques a Israel. Então, claramente, o elemento desestabilizador é Israel, não o Irã. Ursula von der Leyen, representante da União Europeia na reunião do G7, ou G6+1, acho, no Canadá, em Alberta, afirmou que a fonte de instabilidade na Ásia Ocidental é o Irã. Claimed that the source of instability in West Asia is Iran. But that is patently false, and everyone knows it. Mas isso é flagrantemente falso, e todos sabem que é. Então, que tipo de jogo os europeus estão jogando aqui? Eles estão jogando um jogo sionista. E volto ao fato de que o Sr. Trump, que eu acho que realmente queria resolver essa questão de forma pacífica, está preso entre os sionistas e sua própria base, que é contra a guerra. As últimas pesquisas nos Estados Unidos mostram, dependendo de qual você olha, que apenas 16% ou 19% dos americanos são a favor de se juntar a Israel nesta guerra. E grandes maiorias de democratas e independentes, e até mesmo republicanos em menor grau, são contra isso. E, no entanto, os doadores do Sr. Trump e o Sr. Netanyahu, que parece ter infiltrado a mente do Sr. Trump com informações fabricadas que contradizem a CIA e todos os outros, ele está seguindo as orientações de Israel. He is following the directions of Israel. So here we have an anomaly, and it is deep. Então aqui temos uma anomalia, e é algo profundamente humilhante para mim, como americano. Não apenas os Estados Unidos estão seguindo políticas externas ditadas por um país estrangeiro e aceitando informações fornecidas por esse país estrangeiro, informações fabricadas que atendem aos interesses desse país, em vez de confiar em seu próprio aparato de inteligência, mas estamos realmente impondo censura à nossa população em nome de um país estrangeiro. Estamos deportando pessoas em nome de um país estrangeiro. Estamos atacando nossas próprias universidades em nome de um país estrangeiro. Isso é notável. E eu acho que a base do Sr. Trump está começando a entender o que está acontecendo e está reagindo. Bem, é a mesma coisa que, você sabe, se você me perguntasse qual influência Washington tem sobre Israel. Esses estados têm uma influência enorme e um poder considerável. A questão não é se eles têm essa influência. A questão é se eles escolhem usá-la ou não. E o que vimos de forma consistente nos últimos 18 meses é que eles estão investidos em sua relação bilateral com Washington e não estão dispostos a usar a influência que podem exercer em Washington em prol de, vamos chamar assim, questões regionais, neste caso, acabar com o genocídio na Palestina. Agora, só para responder a primeira parte da sua pergunta. Sim, esses estados gostariam muito de ver uma mudança de regime no Irã. Eles adorariam ver os Houthis removidos do poder no Iêmen, mas também são realistas. Eles já perceberam as limitações do poderio militar dos Hezbollah e de Israel. E embora possam ter apoiado esses esforços inicialmente, chegaram à conclusão de que eles não vão ter sucesso e que, se continuarem, vão representar ameaças reais para si mesmos. Por exemplo, pode-se imaginar uma situação em que os cessar-fogos existentes entre as partes dentro do Iêmen
e, consequentemente, entre os Houthis, os sauditas e os emiradenses, possam se romper e mísseis voltem a ser lançados contra o território saudita e emiradense. E isso é algo que esses estados querem muito evitar. Agora, há uma questão, que é o fato de que, por 18 meses, vimos os governos árabes, individualmente e coletivamente, assumirem o papel de espectadores inertes, enquanto Israel comete genocídio contra o povo palestino e massacra palestinos em sua própria terra natal. Isso mudou um pouco em fevereiro deste ano, quando Trump propôs seu esquema insano da Riviera de Gaza, porque agora, de repente, Trump não estava simplesmente, como Biden antes dele, apoiando Israel no massacre de palestinos na faixa de Gaza e em menor grau na Cisjordânia, mas estava endossando uma proposta para expulsar à força toda a população da faixa de Gaza e, por extensão, também da Cisjordânia, para o mundo árabe. Isso representa uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Árabes. Isso representa uma ameaça direta à estabilidade interna desses regimes árabes. Isso representa uma ameaça direta à legitimidade residual que esses líderes e governos ainda possuem. E então, de repente, vimos todos eles se levantarem como um só, publicamente, de forma unânime e bastante veemente, para rejeitar e se opor àquela proposta. Portanto, eles têm influência, têm uma influência enorme. Em 1973, por exemplo, houve o boicote do petróleo. Eles também têm influência em relação às suas relações bilaterais com Israel, no que diz respeito às relações diplomáticas e aos tratados de paz que mantêm. Mas, por uma série de razões, eles priorizaram a manutenção de suas relações bilaterais, em primeiro lugar com Washington e, em segundo, com Israel, em detrimento de qualquer tipo de pressão, seja sobre Israel ou sobre os Estados Unidos, para pôr fim a essa campanha militar genocida.